Bom, continuando rapidamente aqui, esses dois polos, os contrários ao liberalismo, que eu estou aqui tomando o Schmitt como o grande exemplo, os dois polos da discussão, os antiliberais como o Schmitt e os continuadores do pensamento liberal, têm algo em comum. Os continuadores do pensamento liberal, em boa medida, concordam, mesmo que muito contrariados, com o diagnóstico que o Schmitt faz, mas não concordam com as propostas ou soluções que ele apresenta em textos como um livro chamado A Teoria da Constituição ou O Conceito do Político, que são talvez os dois textos mais importantes dele sobre essa temática aqui de discussão da democracia representativa de caráter liberal. As soluções dele, Schmitt, são soluções que implicam, por exemplo, a eliminação da diferença dentro de uma sociedade. O judeu é considerado por Schmitt o estranho por antonomasia. E ele falou assim, tem que tirar esse pessoal aqui de dentro. Eles não participam da homogeneidade do espírito alemão. Ele não está indicando a necessidade de matar ninguém, tá? Tanto é assim que o Schmitt é levado ao tribunal de Nuremberg e é absolvido. Ele diz que nunca advogou qualquer tipo de extermínio e não há nada escrito nesse sentido, o que é um pouco mentira. Ele tem um texto de 33, que se chama O Führer defende o Reich, onde ele abraça de maneira bastante aberta a ditadura nazista. Ele, no entanto, nunca chega a participar dos círculos mais altos do poder no nazismo, porque ele era muito ilustrado para determinados tipos de membros do partido nazista. E a SS, que tinha uma publicação semanal, em um momento, em 1937, salvo engano, alguém escreve dentro dessa publicação, um semanário da SS, um artigo desancando o Schmitt porque ele é excessivamente intelectual. Ele não é comprometido com os princípios do regime da maneira como deveria ser. Esse artigo provavelmente salvou a vida do Schmitt, porque ele foi usado durante o julgamento de Nuremberg e ele recebeu como pena o banimento da universidade. Ele nunca mais pôde dar aula em universidade na Alemanha. Ele só vai vir a morrer em 1983. Os canalhas morrem muito velhos, geralmente, infelizmente. Já com 90 e tantos anos. No entanto, ele faz seminários na casa dele, seminários particulares na casa dele, que são frequentados por boa parte da elite intelectual alemã do pós-guerra. Inclusive, 2 presidentes alemães foram alunos do seminário dele. Vários professores de direito público que ainda hoje brilham no quadro alemão frequentaram o seminário dele, professores os quais eu até respeito. Evidentemente que ele passa a vida toda, o resto da vida dele, negando e afirmando que não sabia e que foi mal entendido nos seus escritos e tal, mas ele acaba se tornando sem dúvida nenhuma um teórico do totalitarismo na parte menos brilhante do pensamento dele. E ele escreve com muita frequência durante
o resto da vida até falecer já na década de 80 do século passado. Bom, então assim, voltando aqui, o diagnóstico dele, por mais incômodo que seja, é reconhecido de alguma forma como um diagnóstico que atinge mais do que as circunstâncias particulares da Alemanha da década de 20 e pode ser transposto universalmente, como eu já disse, para outras realidades em outros países. É por isso que a filosofia liberal vai tentar qualificar a democracia como um consenso racionalmente fundado, sem a necessidade de homogeneidade e também rejeitando o atomismo, que é o problema a qual se refere o Schmitt, que eles dizem, bom, isso é uma verdade, há uma possibilidade realmente de colonização dos interesses de grupo, notadamente de interesses econômicos, sobre a política passa a ser secundária e a economia passa a ser essencial. O modelo de voto secreto e universal não resolve todos os problemas, é necessário que se crie uma cultura e uma prática de deliberação racional, aonde cada um que participa dela leve em conta não só os seus interesses, mas também os interesses de todos os mais afetados pela decisão que vai ser tomada. Essa é uma simplificação brutal que eu estou fazendo aqui de uma elaboração teórica que é muito complexa. Se alguém aqui já ouviu falar no Habermas e nos que defendem a chamada democracia deliberativa, existe um americano importantíssimo nisso, que também é conhecido de vocês, eu tenho certeza, chamado John Rawls, que tem um livro chamado Liberalismo Político. Tem outro chamado Teoria da Justiça, os dois livros em que ele, com discrepâncias terminológicas e metodológicas, concorda com o Habermas e os dois jogam no mesmo campo. Enfim, esses caras tentam dar uma solução ao problema que o Schmitt aponta como sendo os problemas que uma democracia liberal traz em si. Essa contradição entre o primado do indivíduo face o primado de uma coletividade homogênea. E fazem isso substituindo a noção de comunidade homogênea como uma comunidade de pessoas racionais dispostas a livremente e sinceramente se engajar num debate político aonde o egocentrismo é deixado de lado e uma perspectiva de diálogo, uma perspectiva dialógica tomada como base para a deliberação. Então, com isso eles pretendem evitar ou sanar as tendências atomistas e as tendências de formações de grupo de pressão, notadamente de grupos de pressão econômica, sobre a deliberação de ordem política. É muito abstrato o que eles falam, e aí eu quero entrar naquilo que é mais concreto e que por isso eu estou falando aqui e tem a ver com o que aconteceu ontem. O ideal de deliberação racional que os continuadores do pensamento liberal, que às vezes nem se denominam como liberais políticos, mas como defensores de uma democracia deliberativa, mas que são, digamos assim, formam um contínuo com o pensamento liberal clássico, principalmente com o kantiano, com o pensamento kantiano sobre política. Esses defensores põem esses pressupostos de um diálogo racional, não egocêntrico,
portanto, porque leva em consideração a perspectiva do outro e pretende incluir o outro na deliberação, e que dizem que uma norma só pode ser aprovada na deliberação política e ser considerada legítima se somente se todos os participantes têm é, um, um, um compromisso de tomar ou levar em consideração a perspectiva de todos os afetados por aquela decisão. Esses teóricos, com os quais eu tenho toda a simpatia do mundo, eles parece que falharam num ponto, ou pelo menos não deram atenção ao fato de que dão uma ênfase muito forte ao aspecto normativo aqui, normativo no sentido filosófico do termo, e deixam de lado as observações empiricamente muito precisas que o Schmitt faz sobre as tendências de formações de grupo de pressão dentro de uma sociedade liberal, sobre as tendências de subordinação da política a interesses de grupos econômicos. E quando fazem esses caras como o Rawls, como o Habermas, fazem isso de uma maneira, digamos assim, superficial. É bom fazer justiça, pelo menos, ao Habermas. O Habermas tenta intervir, está vivo até hoje, tem 94 anos, 93 anos. Aí, ó, ele é de 26, tá para fazer 97 anos aí a qualquer momento, né? E ele tenta intervir, ele tem propostas concretas, ele acha que... e ele intervém em escritos de jornal e tal. Mas, assim, o fato é, toda essa tentativa de fazer uma intervenção na esfera pública não ressoou em efeitos concretos, ou não produziu efeitos concretos. O caso americano. Tem um jornalista chamado Thomas Friedman, um jornalista vivo, um grande sucesso de público, porque tem livros aí toda hora como best-sellers no New York Times. Alguns artigos dele, durante muito tempo, foram publicados na Folha de São Paulo, eu não sei se ainda são. Eu não tenho seguido. Tem um artigo dele que eu gosto muito, em que ele fala assim que durante a juventude dele, o sonho dele é que os Estados Unidos, que sempre foi bipartidarista, não é? Democratas e republicanos, pelo menos a partir de um determinado momento no século XIX, foi basicamente bipartidarista, que os Estados Unidos tivessem uma terceira força política. Ele achava que isso seria um grande avanço para a democracia americana se um terceiro partido surgisse. Mas que na altura do campeonato em que ele estava, e na altura da vida que ele estava, ele achava que aquele sonho de jovem dele era uma completa ilusão, e ele agora estava com um outro sonho, um sonho da maturidade, que ao invés de 3 partidos políticos, os Estados Unidos voltassem a ter 2 partidos políticos. Porque, na verdade, democratas e republicanos passaram a ser só faces da mesma moeda, com muito pouca diferença de projetos concretos de governo. E aí, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que tanto um partido quanto o outro passou a ser a expressão política, institucional, de interesses econômicos da elite norte-americana, que, em última análise, só tem interesses de caráter econômico e que subordinam a política aos seus interesses de caráter econômico. Tem um outro autor que eu acho que exemplifica bem isso,
que faz uma análise lá na década de 90, quando acabou o socialismo real. Esse autor, que é um cientista político de origem japonesa, chamado Francis Fukuyama, escreveu O Fim da História, um livro chamado O Fim da História, onde ele dizia que o liberalismo havia vencido e que com o fim dos países socialistas não havia mais dúvida de que o modelo de democracia liberal havia vencido e tal, não sei o quê. Ele escreveu isso no início da década de 90. E há alguns anos atrás, vamos dizer assim, eu não posso aqui, mais ou menos uns 5 anos atrás, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Essa entrevista você recupera lá no UOL, aonde ele volta atrás e fala assim, opa, não, peraí, não estava errado. Eu estava errado porque é, é, eu pressupunha uma situação na qual a população americana e os Estados Unidos como o estereótipo de sucesso desse modelo, que ele dizia que era o fim da história, era o coroamento do processo evolutivo das comunidades políticas. Ele diz assim, a economia americana e a população americana foi submetida a um processo de empobrecimento muito forte, notadamente com a transferência de grandes de grande parte da atividade econômica americana, notadamente os trabalhos daquilo que eles chamam de rednecks, né, do trabalho braçal norte-americano, que ele foi transferida para a China ou para os países asiáticos. E ele falou assim, e aí ficou uma situação na qual o Francis Fukuyama diz assim, os Estados Unidos se colocou numa situação de profunda crise econômica, onde há um enorme contingente da população que não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver. E está abaixo da linha da pobreza, pelo menos para os níveis que até então, até o início da década de 90, estão acostumados. Assim, os dados econômicos mostram isso, tá, gente? Isso até o início da década de 80, o ganho real do salário do trabalhador norte-americano era bastante significativo. De lá para cá, ele se estabilizou e começou a cair. A ponto de, por exemplo, a expectativa média de vida do homem americano ter diminuído em 2 ou 3 anos nos últimos levantamentos aí. E aí o Francis Fukuyama diz assim, o que eu dizia é que, dada aquelas condições, a gente podia dizer que a história tinha terminado, que estava tudo ótimo, mas as decisões políticas que foram tomadas foram desastrosas e desfizeram o arranjo social que viabilizava esse sucesso que eu havia proclamado. E aí, voltando àquilo aos autores que eu estou dizendo, o que desarranjou? O que foi desarranjado dentro da realidade econômica americana? São 2 partidos políticos que se alternam no poder com maior ou menor frequência. Geralmente os republicanos governam com mais frequência do que os democratas, mas quando os democratas entram no poder, eles não fazem muito diferente do que os republicanos fazem. E a prioridade deles é atender a grupos econômicos específicos, deixando uma massa de pessoas na miséria ou em situação de precariedade econômico-social. O Trump, como todo populista, em qualquer lugar do mundo, do planeta, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, foi capaz de catalisar, de estabelecer para si, de canalizar a raiva que naturalmente surge por parte dessa população que foi deixada para trás. Enquanto alguns grupos econômicos concentram renda,
outros tantos são deixados para trás. E esses que foram deixados para trás fazem essa massa de manobra aí que levou a que ele tivesse, é bom que se diga, uma das maiores votações. Trump, perdeu a eleição, mas teve uma das maiores votações da história dos Estados Unidos. O Biden teve uma votação maior ainda do que ele, mas porque houve um grande comparecimento. Isso é sinal de uma sociedade clivada, não é? Dividida. E a canalice que está por trás do Trump, ou do discurso do Trump, é a canalice de supor ou de fazer com que o seu eleitorado acredite que isso é culpa de alguns segmentos da sociedade, imigrantes, como são os latinos, os afro-americanos, uma elite liberal branca que não tem compromisso com os Estados Unidos da América, daí a noção de fazer a América ser grande novamente. Enfim, essas formas de canalizar o ressentimento foram utilizadas por ele de forma muito competente, não é? O problema não está com os imigrantes, o problema não está com os afro-americanos, o problema não está com as comunidades minoritárias dentro dos Estados Unidos. O problema está com as decisões políticas tomadas pelo establishment político, tanto republicano quanto democrata, que fizeram com que, em nome do interesse econômico, boa parte da atividade econômica que se desenvolvia dentro dos Estados Unidos fosse transferida para outros países, notadamente para a China, mas a China não é o único lugar. Para o México, para outros países da Ásia também, além da China, e tudo isso em nome de uma maior lucratividade, sem nenhum tipo de interesse e de pensamento na realidade socioeconômica norte-americana. Quer dizer, bem direcionado, se bem direcionado, a raiva de todas essas pessoas que vieram a invadir o Capitólio ontem de maneira grotesca, ela não devia ser contra os latinos, as ditas minorias, mas contra os dois partidos políticos que nos últimos 30 anos, ou pelo menos últimos 40 anos, desde o governo Reagan, só fizeram favorecer a interesses de grupos de pressão política em detrimento da deliberação democrática verdadeira, que teria que levar em consideração a totalidade da sociedade americana, no caso. Como resolver isso é um dos problemas que os Estados Unidos vai ter que lidar daqui para frente. Não sei se vai conseguir resolver. Ontem foi o primeiro de uma série de eventos que eu acho que podem vir a ocorrer e vão vir a ocorrer, se não nos próximos dias, seguramente nos próximos meses, nos próximos anos. Há também um outro exemplo que eu queria, só para terminar aqui, que eu acho importante. Não se chegou a uma crise como a que se viu ontem, mas é o exemplo da Grã-Bretanha e a sua saída da União Europeia. O mesmo fenômeno ocorre ali. Tanto os dois partidos existentes, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista,
que se sucederam no poder aí na década de 90 e na primeira década desse século, embarcaram no projeto da União Europeia, mas embarcaram no projeto da União Europeia única e exclusivamente tendo em vista o objetivo de aumentar a lucratividade e o retorno dos grupos de interesse econômico que sustentam esses partidos. Se você pegar o mapa de votação lá do referendo para a saída da União Europeia, você vai notar que houve uma clara diminuição do número há uma clara discrepância entre aqueles que votam pela permanência, os votos pela permanência ficam restritos basicamente à região central da Inglaterra, ou seja, em torno de Londres, e vários outros pontos mais periféricos do país, exceção feita a Escócia também votou pela permanência, votam pela saída. Aí você vai olhar os índices de desenvolvimento econômico nessas regiões e você vai perceber que quem votou pela permanência votou por uma situação que lhe foi muito favorável nos últimos 20, 30 anos. A região de Londres virou um grande ou o maior centro econômico do mundo, seguramente o maior centro econômico da Europa, foi extremamente beneficiado. A Escócia também foi beneficiada por outras razões, e as cidades periféricas que acabaram dando a vitória ao Brexit foram todas elas extremamente prejudicadas. Quer dizer, o nível de renda média das populações, por exemplo, cidades costeiras que tinham a sua economia baseada na pesca, votaram massivamente pela saída da União Europeia, porque em troca de se tornar, por exemplo, o centro financeiro da União Europeia, a Grã-Bretanha, ou o governo de plantão na Grã-Bretanha, limitou a capacidade de pesca de várias comunidades, estabelecendo cotas de pesca máxima, o que levou ao empobrecimento de uma grande faixa dessas populações litorâneas. Afinal de contas, a Inglaterra ou a Grã-Bretanha é uma grande ilha. Quer dizer, então aqui também a clivagem, a divisão da sociedade inglesa está muito clara, está muito, muito clara, e o problema é muito esse que o Schmitt diz, assim, o liberalismo leva à criação, a uma atomização da sociedade, e a formação de grupos de pressão econômico. Esses grupos de pressão de caráter econômico subordinam as decisões políticas aos seus interesses de caráter econômico. E a democracia passa a não ser importante. Daí a desidentificação de uma grande parte das pessoas que ficaram para trás, que não foram beneficiadas por esses processos, e naturalmente há uma grande parcela que vai ficar sempre para trás, porque esses processos são sempre de concentração econômica, e aí então cada vez menos pessoas vão se identificar com o processo político, na medida em que para eles o processo político só serve para favorecer uma parcela bastante estrita. Por vezes essa raiva não se dirige justamente contra os agentes econômicos que formam esses grupos de pressão, mas se dirige contra as minorias como imigrantes, no caso da Inglaterra,
que nada tem a ver com peixe, nada tem a ver com peixe, que são pegos absolutamente de surpresa e são tomados para Cristo nessa história, de uma maneira mais ou menos análoga com o que acontece nos Estados Unidos. Então, assim, não há... só para terminar aqui, o que aconteceu ontem e que é o que eu acho que pode ser, a gente pode tomar como medida é o seguinte, que uma análise como a do Schmitt, que é um autor que eu recomendo, mas eu recomendo com muito cuidado para ler o Schmitt. O Schmitt não é para iniciantes. Não é para iniciantes no sentido de que o texto dele é difícil. Não, às vezes o texto dele é muito sedutor. Mas ele é um canalha. Ele é um canalha porque, embora tenha uma ótima capacidade de diagnóstico, tem propostas tremendamente preocupantes de solução para os problemas que ele consegue muito bem diagnosticar. Então é preciso, eu acho que é preciso, e eu estou convencido depois de ontem disso, que é preciso levar a sério e reler o Schmitt naquilo que ele faz, nas críticas que ele faz, tendo em conta que as soluções que ele propõe são autoritárias, quando não nitidamente totalitárias. Isso por um lado. E pelo lado dos liberais ou dos que continuam a tradição liberal através de formulações como formulações em filosofia política da democracia liberativa, é necessário ser mais ativo e menos naivo nessa abordagem sobre a capacidade de deliberação democrática. Assim, reformas institucionais sérias precisam ser feitas. Não tive a oportunidade de mostrar aqui, embora ele esteja... eu não vou achar assim de supetão, porque tem muito livro aqui. Existe um texto que é da década de 90, e nas nossas aulas regulares, que eu vou gravar logo em seguida, se eu achar, eu vou mostrar ele para vocês. No caso específico norte-americano, um grupo de professores de Direito Constitucional e de Ciência Política escreveu um livro chamado Constitutional Stupidity and Constitutional Tragedy, que é literalmente estupidez constitucional e tragédia constitucional. Esse livro parece que é feito por um vidente. Ele, inclusive, tem um artigo especificamente prevendo possibilidades de disrupção institucional quando um presidente não é reeleito, igualzinho está acontecendo agora nos Estados Unidos. Fala mal do colégio eleitoral e tal. Esse texto, ele tem esse livro, ele, por exemplo, propõe uma série de medidas de mudança, de reestruturação institucional para tentar viabilizar uma deliberação democrática onde o que prevaleça não seja a força desses grupos de pressão econômica sobre o princípio democrático, entendido nesse sentido deliberativo lá, que vem desde Kant, vem de Locke também, mas Locke acho eu menos importante, Kant é mais importante, Kant é o filósofo mais importante de todos os tempos, e que é reelaborado por pessoas como John Rawls e como Jürgen Habermas, só para ficar nos dois mais conhecidos e mais importantes, mais famosos nesse momento. Assim, há necessidade de mudanças institucionais sérias. Esse modelo é um modelo que não dá certo. Com relação ao Brasil, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Como eu já disse, eu acho que o Brasil ainda tem problemas ainda mais sérios e mais fundamentais, embora ele compartilhe de vários dos problemas que eu tentei indicar aqui como sendo
cerne dessa crise que ocorreu ontem e tem ocorrido nos últimos meses nos Estados Unidos, durante o período de transição, e daquilo que ocorreu com a saída dos britânicos da União Europeia. Assim, aqui também há grupos de pressão econômica que se subordinam, que subordinam o processo de liberação democrática, e aí fazem discursos de violência, de estigmatização das populações pobres, de eliminação das populações pobres, como se elas fossem efetivamente o problema, quando na verdade o problema parece estar muito mais na concentração de renda e, portanto, nas populações mais privilegiadas do ponto de vista econômico. Enfim, mas ainda há questões ainda mais profundas. É para temer o que pode acontecer no futuro no Brasil. É sempre bom temer o futuro. O futuro sempre pode ser pior do que a gente imagina. Mas acho que talvez, quem sabe, para dar uma nota de esperança, o susto tomado por uma boa parte da população e até da imprensa, se não for normalizado, se não disserem, é só o louco do Trump, enfim, a gente tira ele, tem hoje propostas para afastá-lo da presidência antes mesmo da posse do Biden, se ele não for normalizado ou particularizado na figura exótica de um sujeito que tem cabelo laranja, mas se ele for encarado de uma maneira séria como o reflexo de um problema estrutural que demanda um rearranjo de instituições para que a democracia venha a se sobrepor à dinâmica dos interesses econômicos de grupos que concentram renda, quer dizer, se essa reflexão for feita, pode ser que surja daí alguma coisa positiva. Eu não sou um otimista, mas enfim, se é que pode-se, se algum tipo de otimismo pode haver, esperar que essa reflexão não se particularize na figura exótica do Trump e em outras figuras exóticas que existem mundo afora. Eu não preciso nem dizer a quem eu estou me referindo, né? Então, era isso aí. Eu espero que tenha conseguido contribuir de alguma forma para o entendimento de algumas dessas questões. Não sei se tem aqui alunos da ênfase, mas na ênfase eu vou voltar, inclusive ontem, como eu disse, durante a ênfase eu já tinha indicado 2 textos que tratam justamente dessa questão. Eu estava gravando enquanto estava acontecendo, eu nem sabia que estava acontecendo. E então, esse material vai estar à disposição lá na ênfase, se vocês quiserem pegar através de colegas e tal, sem problema nenhum. E aí a gente vai para as nossas aulas regulares sobre os temas que nos cabem falar aí durante o nosso curso, tá certo? Então foi isso que eu queria falar para vocês aí, e a gente continua agora com os temas regulares do curso.